Eu nunca imaginei que um simples joguinho no celular pudesse mudar tanto a minha vida. Se alguém tivesse me falado lá atrás que aquelas rodadinhas com bichinhos coloridos iriam me levar para um caminho cheio de problemas, eu teria dado risada, porque para mim no começo era só isso, um passatempo, uma forma de distrair a cabeça depois de um dia cansativo de trabalho. Mas a verdade é que o que parecia inofensivo foi crescendo, e quando percebi, eu já não era mais o mesmo Rodrigo. Se você está ouvindo esse relato, deixe aqui nos comentários de onde está me ouvindo, e não se esquece de seguir o canal para mais histórias reais e experiências que podem fazer você refletir sobre escolhas e superações. Meu nome é Rodrigo Alves, tenho 29 anos, sou de Campinas, interior de São Paulo. Sempre fui um cara tranquilo, gosto de estar com os amigos, família, de jogar bola no fim de semana, nada muito fora do comum. Trabalhava numa empresa de logística, tinha uma rotina meio corrida, mas estável. O que eu mais queria era, de vez em quando, sentir aquela sensação de fugir da rotina, sabe? A vida parecia sempre igual: acordar, pegar ônibus, trabalhar, voltar para casa cansado. E foi nesse cenário que eu conheci o famoso jogo do tigrinho. Eu não estava procurando nada disso. Um dia, mexendo no celular, entrei nas redes sociais e vi uma propaganda chamativa. Era aquele tigre animado, cheio de cores, prometendo prêmios e falando de gente que mudou de vida jogando. Parecia bobo, mas a imagem me prendeu. Logo em seguida, comecei a reparar que vários amigos também comentavam sobre o jogo, faziam piadinhas, mandavam print de supostos ganhos. E eu, curioso do jeito que sou, fiquei com aquilo na cabeça: será que é verdade mesmo que dá para ganhar dinheiro ali? O primeiro contato foi sem grandes pretensões. Eu lembro de pensar: vou só ver como funciona, nem preciso colocar muito dinheiro. A propaganda falava em bônus de entrada, rodadas grátis, essas coisas que fazem parecer que é só diversão. Eu baixei o aplicativo, cadastrei rapidinho, e lá estava eu, encarando aquela tela cheia de luzes, sons e animações. A sensação foi estranha, mas ao mesmo tempo empolgante. Era como se eu tivesse entrado em outro mundo, onde tudo parecia fácil e rápido. Minha primeira jogada foi engraçada. Eu coloquei um valor bem pequeno, só para testar, e em questão de segundos vi o saldo aumentar. Era pouco, claro, mas naquele momento pareceu gigante. A sensação foi como se eu tivesse descoberto um segredo que ninguém mais sabia, um lugar onde o dinheiro podia simplesmente aparecer na tela. Eu lembro da alegria boba que senti, quase infantil. A cada rodada, as luzinhas piscavam, o som de vitória tocava, e eu pensava: é isso, achei uma forma de dar uma respirada da vida real. No fundo, eu sabia que aquilo era um jogo de sorte, que não tinha lógica garantida, mas minha mente só fixava na parte boa. Era um círculo perigoso. Quando eu ganhava, me sentia animado, queria mais. Quando eu perdia, ficava com a sensação de na próxima eu recupero. E assim eu fui me deixando levar, sem nem perceber que já estava entrando numa dinâmica maior do que eu podia controlar. Mas deixa eu voltar ao início, porque a minha intenção aqui é ser honesto e mostrar como tudo aconteceu, sem esconder nada. No começo, ninguém da minha família sabia. Eu jogava escondido, no ônibus, no intervalo do trabalho, às vezes até no banheiro. Era aquela adrenalina silenciosa, um segredo que me acompanhava em qualquer hora vaga. E por mais que eu dissesse a mim mesmo que era só para passar o tempo, eu já sentia que minha cabeça ficava girando em torno daquilo. A cada propaganda que aparecia, a cada print que algum conhecido postava, era como se o jogo estivesse me chamando. Não dava para negar que tinha algo ali que mexia comigo, que me fazia acreditar que eu poderia acertar a sorte grande a qualquer momento. Eu comecei a fantasiar com o que faria se ganhasse um valor maior, pagar minhas contas, ajudar meus pais, até realizar alguns sonhos que estavam guardados há anos. E é curioso como a gente se engana fácil. Eu, um cara racional, que sempre me considerei pé no chão, estava me deixando levar por uma tela piscando. E era Vic, quer dizer, era fascinante como aquilo conseguia prender minha atenção. O jogo não deixava brechas. Se eu estava feliz, jogava; se estava triste, jogava também. Era como se tivesse encontrado uma válvula de escape, uma maneira de esquecer os problemas da vida real, pelo menos por alguns minutos. O que eu não percebia era que cada clique, cada rodada, estava me empurrando um pouco mais fundo numa realidade paralela. Eu achava que era o Rodrigo no controle, mas na prática, eu já estava sendo controlado pelo próprio jogo. A minha cabeça girava em torno dele. Às vezes, eu passava horas olhando para o celular, mesmo quando não podia jogar, só imaginando como seria se tivesse apostado. Era como se meu pensamento não desligasse nunca. Eu conto isso porque sei que muita gente se identifica. É fácil cair nesse mundo sem nem perceber. Você começa acreditando que é só lazer, que pode parar quando quiser, mas aos poucos vai percebendo que o negócio começa a ocupar um espaço maior do que deveria.
E comigo foi exatamente assim, uma curiosidade inocente que, sem eu perceber, se transformou na porta de entrada para um período muito turbulento da minha vida. Hoje, olhando para trás, eu entendo que aquele primeiro contato foi só o início de uma longa estrada que me levaria a situações que eu nunca imaginei passar. Mas naquele momento, eu só pensava em rodar de novo, ouvir o barulho das moedas virtuais caindo e sentir aquela falsa sensação de vitória. E foi assim que eu comecei. Eu lembro até hoje da sensação do meu primeiro depósito de verdade no jogo do Tigrinho. Foi uma mistura de nervosismo e empolgação, como se eu estivesse prestes a fazer algo proibido, mesmo sabendo que era só um aplicativo no celular. Eu já tinha testado aquelas rodadinhas grátis que eles dão no início, mas parecia pouco, como se não fosse suficiente para sentir de verdade como o jogo funcionava. Então, um dia, depois de tanto ver propagandas falando de bônus para novos jogadores, eu pensei, quer saber, vou colocar só um pouquinho só para ver como é. O valor foi pequeno, bem pequeno mesmo. Acho que era algo como R$ 20, que para mim na época não ia fazer tanta falta. Mas o detalhe é que não era só sobre o dinheiro, era sobre a sensação de arriscar, de clicar no botão depositar e esperar ver o saldo aparecer na tela. O coração acelerou, a mão suava, parecia até que eu estava prestes a tomar uma grande decisão da minha vida. Quando o dinheiro entrou e as fichas virtuais apareceram, eu me senti animado, como se tivesse comprado um ingresso para uma experiência nova. Naquele dia eu lembro que estava no meu quarto, deitado na cama já de noite. Peguei o celular, coloquei os fones de ouvido e me desliguei do mundo. O barulho das moedas caindo, os personagens coloridos, tudo me envolveu de uma forma que eu não esperava. A primeira rodada foi mágica. Eu apertei o botão e vi as imagens girando, e quando pararam, tive uma pequena vitória. Não foi nada absurdo, mas o suficiente para me deixar com a sensação de que eu estava no caminho certo. A adrenalina tomou conta. Eu pensei, não é que funciona mesmo, e aí começou a dinâmica que na hora eu não percebi, mas hoje entendo muito bem. Quando eu ganhava, a alegria era enorme, me fazia acreditar que eu poderia ganhar mais. Quando eu perdia, a sensação era de que tinha sido por pouco, e que se eu tentasse de novo, poderia recuperar rapidinho. Eu comecei a rodar várias vezes seguidas, sem nem perceber quanto tempo estava passando. Era como se o jogo me sugasse, me puxasse cada vez mais fundo para aquela tela. O curioso é que mesmo depois de algumas rodadas, eu ainda acreditava que estava no controle. Eu pensava, se eu quiser parar, eu paro. É só hoje e amanhã já não jogo mais. Mas ao mesmo tempo, minha mente já começava a criar desculpas para continuar. Ah, só mais uma rodada para fechar a noite com chave de ouro, ou então, se eu ganhar mais um pouquinho, já saco e pronto. Essas pequenas mentiras que a gente conta para si mesmo foram me deixando preso sem eu perceber. Eu também notei que naquela primeira semana comecei a pensar no jogo em momentos aleatórios. Estava no trabalho e de repente lembrava de como tinha sido boa a sensação de ver o saldo aumentar. Estava no ônibus e a propaganda surgia de novo na tela, como se adivinhasse meus pensamentos. O tigrinho começou a aparecer em todo lugar, redes sociais, conversas de amigos, até anúncios em sites. Parecia que o universo inteiro estava me empurrando para voltar a jogar, e eu voltava. Sempre com a mesma desculpa, é só mais uma tentativa. Esse era meu pensamento fixo. E o mais estranho é que, quanto mais eu perdia, mais eu acreditava que precisava insistir. Eu me agarrava à ideia de que, se eu tivesse paciência, em algum momento a sorte iria virar a meu favor. Era como estar numa fila esperando minha vez de ganhar. Uma das lembranças mais marcantes desse início foi uma noite em que eu apostei quase todo o saldo de uma vez só. Meu coração batia tão rápido que parecia que ia sair pela boca. Eu olhava para a tela e torcia como se estivesse assistindo a final de um campeonato. Quando a roleta parou e eu tive um ganho maior do que o normal, quase gritei de alegria. Pulei da cama como se tivesse acabado de conquistar algo gigantesco. Mas na real, eram só alguns trocados a mais. A questão não era o valor, era a sensação de vitória, a ilusão de que eu tinha descoberto uma forma rápida de ganhar dinheiro. Aos poucos, aquele primeiro depósito deixou de ser uma curiosidade e começou a virar um hábito escondido. Eu não falava disso com ninguém, porque achava que não tinha importância, que era algo só meu. Mas no fundo eu já sabia que tinha algo errado. Eu sentia o coração acelerado, a ansiedade de jogar mais uma vez, o pensamento constante em quando seria minha próxima chance. Eu estava me envolvendo sem perceber. Se hoje eu pudesse voltar no tempo, naquele exato momento em que fiz minha primeira aposta, eu teria me dado um conselho simples: não clique nesse botão, porque a partir dali, as coisas só foram crescendo. Mas na hora, eu não enxergava nada disso. Eu só pensava em me divertir, em ganhar um pouquinho, em só tentar mais uma vez. E esse só mais uma se repetiu tantas vezes que virou uma bola de neve. O começo sempre parece inofensivo, e comigo não foi diferente. Mas aquela noite, sozinho no meu quarto, foi o primeiro passo de uma caminhada que eu nunca imaginei trilhar.
No começo, eu ainda acreditava que podia controlar tudo, que jogar de vez em quando não fazia mal. Mas a verdade é que, sem perceber, aquilo começou a ocupar cada vez mais espaço na minha cabeça. Era como se o tigrinho tivesse colocado uma pequena semente na minha mente. E essa semente foi crescendo, se espalhando e tomando conta de tudo. Aquela sensação de adrenalina, de quase ganhar, começou a virar rotina. Eu não estava apenas jogando por diversão. Eu estava jogando porque meu pensamento não me deixava em paz. Cada vez que o dia chegava ao fim, eu pensava, agora sim, vou relaxar. E lá estava o celular na minha mão, o aplicativo aberto, pronto para mais uma rodada. Eu me pegava passando horas ali, às vezes até esquecendo de jantar, de atender mensagens, de fazer coisas básicas. Era como se cada segundo longe do jogo fosse um segundo perdido, uma oportunidade de não ganhar dinheiro. A sensação de estar perdendo alguma coisa era pior do que qualquer outra frustração que eu pudesse sentir. O que eu mais sentia era aquela mistura de ansiedade e expectativa. Eu acordava pensando na última rodada, lembrando do saldo, imaginando se poderia recuperar o que tinha perdido. Quando eu perdia, vinha aquela vontade imediata de tentar de novo. Quando ganhava, vinha a excitação, mas junto vinha a necessidade de continuar, porque parecia que a próxima vitória seria ainda maior. Era um ciclo que se repetia sem parar, e eu não conseguia mais desligar. Os meus amigos começaram a perceber mudanças no meu comportamento. Eu não participava das conversas como antes, não ia mais aos encontros de final de semana com tanta frequência. Mesmo quando eu estava fisicamente presente, minha mente estava distante, pensando no jogo, nas rodadas, nos bônus que podia pegar. Eu inventava desculpas, dizia que estava cansado, ou que tinha que terminar umas coisas do trabalho, mas na verdade, eu estava completamente absorvido pelo aplicativo. O pior de tudo é que minha rotina começou a ser planejada em torno do jogo. Eu olhava horários de promoções, rodadas especiais, bônus diários, e ajustava meu dia conforme isso. Se algo atrapalhasse minha hora de jogar, eu ficava irritado, ansioso, impaciente. Era uma sensação que eu não conseguia controlar, e ao mesmo tempo, não queria admitir. Eu me dizia que era só uma fase, que podia parar quando quisesse, que ainda tinha o controle. Mas cada rodada mostrava que o controle era só uma ilusão. Eu também comecei a aumentar o valor das apostas. O que antes era apenas curiosidade, alguns reais aqui e ali, se transformou em apostas maiores, sempre com a esperança de recuperar o que eu tinha perdido. E quanto mais eu apostava, mais envolvido eu ficava. A ansiedade se misturava à expectativa, e cada resultado era uma montanha-russa emocional. Quando ganhava, sentia uma euforia momentânea. Quando perdia, vinha a frustração e a vontade imediata de tentar de novo. Era um ciclo que me consumia. As noites se tornaram os momentos mais perigosos. Eu me pegava jogando sozinho, ouvindo apenas o barulho do aplicativo, sem perceber o tempo passar. Às vezes olhava para o relógio e via que já era de madrugada. Eu sabia que deveria dormir, trabalhar no dia seguinte, mas parecia que nada disso importava. O jogo era mais importante naquele instante, e minha mente não conseguia se desligar. Aquela sensação de quase ganhar me mantinha ali, firme, clicando e girando. Comecei a sentir também uma mudança dentro de mim. Eu ficava mais irritado, impaciente, sensível a qualquer crítica ou cobrança. Qualquer interrupção durante o jogo me deixava nervoso. A minha cabeça estava sempre voltada para a próxima rodada, para o próximo bônus, para a próxima chance de virar o saldo a meu favor. Eu não percebia, mas estava me distanciando das pessoas que realmente se importavam comigo. O ciclo de ansiedade e expectativa começou a afetar meu trabalho. Eu ficava menos concentrado, cometia erros, e esquecia de algumas tarefas. Mas mesmo vendo isso, a vontade de jogar era mais forte. Eu dizia a mim mesmo que podia compensar depois, que ia recuperar o foco, mas a mente já estava capturada. Era impressionante como algo que começou como diversão se transformou em algo tão invasivo, algo que controlava meus pensamentos, meus horários, meu humor. E foi assim que eu percebi, devagar, que o lazer havia se transformado em obsessão. Não era mais apenas um passatempo para relaxar depois do trabalho. Era algo que dominava cada decisão, cada momento livre, cada pensamento. E quanto mais eu tentava me convencer de que tinha o controle, mais evidente se tornava que, na prática, eu já não tinha. Olhar para trás e lembrar desses momentos é assustador. É como se eu tivesse vivido dois mundos ao mesmo tempo, o mundo real, cheio de responsabilidades, e o mundo do jogo, que parecia maior e mais importante do que tudo. E eu me deixei levar, acreditando que ainda podia escolher, quando na verdade eu já estava sendo conduzido por aquela sensação de quase ganhar, de não querer perder a próxima chance. Foi nessa escalada, nesse passo a passo sem perceber, que comecei a me afastar da vida que eu tinha antes. Amigos, rotina, pequenas alegrias do dia a dia, tudo passou a ser secundário. E ainda assim, naquele momento,
Eu não queria admitir que algo estava errado. Eu só queria rodar de novo, porque cada rodada me dava a ilusão de que o mundo poderia mudar com um simples clique. O que começou como diversão acabou me levando para um lugar que eu jamais imaginei, a necessidade de esconder o que eu estava fazendo. No início parecia bobo, quase natural, mas com o tempo percebi que estava me afastando de todo mundo. Cada vez que alguém me perguntava sobre meu tempo livre ou meu saldo no banco, eu inventava desculpas, desviava o assunto, ria de nervoso. Não porque eu quisesse machucar ninguém, mas porque tinha vergonha de admitir que estava tão envolvido com o jogo. As primeiras mentirinhas eram pequenas, quase inofensivas. Eu dizia que estava cansado, que ia estudar, que precisava descansar, só para ter aquele tempo sozinho com o celular. Mas aos poucos, as mentiras começaram a crescer. Eu começava a inventar histórias para justificar saídas, para explicar gastos de dinheiro que não deveriam existir, para esconder o quanto eu estava gastando no aplicativo. E cada mentira me prendia mais, porque eu precisava de outra para cobrir a anterior, e assim por diante. O isolamento começou devagar. Eu já não me encontrava com os amigos com a mesma frequência. Aqueles programas de fim de semana que antes eram rotina passaram a ser raros. Eu sempre tinha um motivo, uma desculpa qualquer, e me sentia cada vez mais confortável ficando sozinho no meu quarto, com o celular na mão. Era estranho como eu podia estar cercado de pessoas, e ainda assim me sentir completamente só comigo mesmo e com aquele mundo do jogo, que parecia entender exatamente o que eu queria sentir. Minha família também começou a perceber mudanças. Antes, eu jantava junto, conversava, ajudava nas tarefas de casa. Aos poucos, eu me tornava ausente, distraído, impaciente. Se alguém tentava puxar papo, eu respondia de forma seca ou mudava de assunto. Não era raiva, não era desprezo. Era como se minha atenção estivesse fisicamente em outro lugar, em um lugar que ninguém podia ver. Eu estava cada vez mais distante, sem perceber o quanto isso machucava quem se importava comigo. A vergonha começou a crescer junto com o isolamento. Eu não queria que ninguém visse quanto tempo eu passava no aplicativo, nem quanto dinheiro tinha colocado. Às vezes, até apagava mensagens ou fechava o aplicativo rapidamente quando alguém entrava no quarto. A sensação era de estar fazendo algo proibido, mesmo que não houvesse nada ilegal ali. E quanto mais eu escondia, mais aquela sensação de culpa se misturava com a necessidade de continuar jogando. Era um ciclo que parecia impossível de quebrar. Eu também comecei a perceber que, quanto mais me afastava, mais difícil ficava voltar a socializar. As conversas com amigos pareciam superficiais. Minhas risadas não eram mais verdadeiras. Eu estava sempre com a cabeça em outra coisa, imaginando rodadas, pensando em apostas, calculando quanto poderia ganhar ou perder. Era como se eu estivesse em dois lugares ao mesmo tempo, fisicamente presente, mentalmente ausente. O pior é que ninguém podia me alcançar nesse mundo que eu estava construindo. Eu me sentia preso entre a necessidade de esconder o jogo e a vontade de continuar jogando. Cada vez que alguém tentava se aproximar, eu recuava. E quanto mais recuava, mais sozinho me sentia, e mais eu precisava daquele refúgio que era o celular e o jogo. Estava me isolando, mas ao mesmo tempo me agarrando a algo que parecia me dar algum tipo de conforto, mesmo que fosse temporário. Foi nesse período que percebi como as mentiras podem crescer silenciosas. Uma pequena omissão, que parecia inofensiva, levou a outra, depois a outra. Eu dizia que estava economizando, quando na verdade estava gastando. Dizia que estava ocupado, quando na verdade estava jogando. E assim, sem perceber, minha vida social foi ficando cada vez menor. Eu quase não falava mais com amigos, não saía mais, não participava de eventos familiares como antes. Meu mundo inteiro começou a caber na tela do celular, e o mais cruel era que, apesar de saber que estava me afastando das pessoas que se importavam comigo, eu sentia uma necessidade maior ainda de continuar. Era como se cada clique que eu dava fosse uma tentativa de preencher aquele vazio que eu mesmo estava criando. Mas quanto mais eu jogava, mais distante eu ficava do que realmente importava a minha família, meus amigos, minha rotina, minhas pequenas alegrias do dia a dia. Olhar para trás e lembrar desse período é estranho. Eu vejo claramente que eu não estava sozinho fisicamente, mas estava sozinho de verdade. A solidão que eu sentia não era apenas por estar sozinho, mas por estar escondendo quem eu realmente estava me tornando. E no fundo, eu sabia que precisava sair dali. Mas naquele momento, o jogo parecia mais importante do que qualquer outra coisa. Foi nesse ciclo de mentiras e isolamento que a situação começou a se complicar de verdade. Eu estava sozinho comigo mesmo e com o meu celular, cada vez mais preso àquele mundo que, aos poucos, começou a dominar minha vida sem que eu percebesse. Foi só uma questão de tempo até eu perceber que aquilo tinha deixado de ser só diversão e começado a custar caro. Mas com o passar dos dias, eu queria recuperar cada rodada perdida. E isso fez o dinheiro sumir muito rápido.
Comecei a usar cartão de crédito e empréstimos pequenos, qualquer forma de colocar mais saldo no jogo. No início parecia só uma solução temporária, mas logo se tornou um problema enorme. O desespero começou quando percebi que o saldo do cartão já estava estourado e que o dinheiro que eu tinha guardado para outras coisas já não existia mais. As contas se acumulavam, as dívidas cresciam, e eu não sabia como lidar com tudo. Era como se eu estivesse afundando em areia movediça. Quanto mais eu tentava sair, mais rápido eu ia para baixo. Cada ligação de cobrança me deixava ansioso. Cada notificação de pagamento atrasado era uma nova pressão. Eu sentia o peito apertado, a cabeça girando, e não sabia nem por onde começar a organizar tudo. A vergonha era enorme. Eu não queria contar para ninguém o tamanho do problema. Mentir já havia se tornado parte da minha rotina, mas agora eu precisava inventar histórias cada vez maiores para justificar gastos que não existiam. Eu dizia que o dinheiro tinha ido para contas emergenciais, que precisava pagar algo do trabalho, qualquer desculpa para não revelar a verdade. Mas no fundo, eu sabia que estava sozinho diante de tudo aquilo, e que se continuasse assim as consequências iam piorar. As noites se tornaram um tormento. Eu ficava acordado tentando pensar em soluções, calculando quanto podia pagar, quanto ainda precisava recorrer, e ao mesmo tempo a vontade de jogar não me deixava em paz. Era uma mistura de ansiedade, arrependimento e necessidade de continuar tentando recuperar o que já estava perdido. Eu queria acertar de novo, mas parecia que a cada tentativa eu só afundava mais rápido. O impacto na minha rotina também foi enorme. Eu não conseguia me concentrar no trabalho, nos estudos, nas tarefas simples do dia a dia. Minha mente estava sempre ligada no saldo do jogo, nas rodadas que eu ainda poderia tentar, no que poderia ganhar se tivesse mais uma chance. Eu me sentia preso, como se tivesse entregue meu controle a algo que eu não conseguia dominar. E cada pequena vitória que aparecia na tela só aumentava a frustração, porque me fazia acreditar que eu podia recuperar tudo, quando na verdade eu estava cada vez mais afundado. Cheguei a um ponto em que não conseguia mais olhar para o extrato bancário sem sentir pânico. Cada número, cada dígito, me lembrava de que eu tinha perdido muito mais do que podia imaginar. As dívidas não eram apenas financeiras, eram emocionais: culpa, medo, ansiedade, vergonha. Eu sentia como se tivesse quebrado algo dentro de mim, e não sabia como reconstruir. A sensação de estar sozinho nesse momento era esmagadora. Meus amigos já não sabiam como me alcançar, minha família sentia minha distância, e eu sentia que não podia confiar em ninguém com o que estava acontecendo. Cada ligação, cada mensagem de cobrança, cada olhada no celular aumentava o aperto no peito. Eu queria me esconder do mundo, mas não podia fugir das consequências. Foi um período em que percebi claramente o que significa afundar em desespero. Não é apenas sentir medo ou tristeza, é sentir que todas as decisões que você tomou te levaram para um lugar do qual não há saída fácil. Eu me senti perdido, impotente, como se tivesse que carregar sozinho o peso de algo que começou pequeno, mas cresceu descontroladamente. E mesmo no fundo de tudo isso, aquela voz interior ainda dizia: se você jogar mais uma vez, pode acertar. Era a mesma sensação que me prendeu desde o começo, a esperança de que a próxima rodada poderia consertar tudo. Mas cada vez mais, eu percebia que não existia solução ali. A chance de ganhar nunca compensaria o que eu já tinha perdido. Olhar para esse período hoje me dá arrepios. É difícil lembrar de todas as noites de ansiedade, de todos os dias de preocupação sem sentir um nó na garganta. Eu aprendi da maneira mais dura que certas escolhas podem nos levar a situações que parecem impossíveis de resolver. E a verdade é que eu precisei reconhecer que não podia sair dessa sozinho, que era hora de pedir ajuda, de enfrentar a realidade, de lidar com a situação antes que fosse tarde demais. Aquele foi sem dúvida o fundo do poço, um lugar que ninguém quer conhecer, mas que me ensinou muito sobre limites, escolhas e responsabilidade. E mais importante, me mostrou que a saída só aparece quando você admite o problema e decide enfrentá-lo, mesmo que seja difícil, mesmo que doa. Eu só percebi o tamanho do problema quando comecei a olhar para as pessoas ao meu redor e notar a distância que havia surgido. No começo, ninguém imaginava o que estava acontecendo. Amigos, família, colegas de trabalho, todos continuavam comigo, achando que eu estava bem. Mas, aos poucos, minhas atitudes começaram a mudar, e com isso, as pessoas também começaram a mudar a forma como me olhavam. E o mais doloroso foi perceber que eu mesmo estava empurrando todo mundo para longe. Minha família foi a primeira a sentir os efeitos. Antes, eu participava das conversas, ajudava nas tarefas, estava presente. Mas no auge daquele período, eu me tornava ausente, distraído, impaciente. Minha mãe reclamava que eu não ajudava mais em casa, meu pai fazia perguntas sobre meu trabalho e minhas finanças, e eu inventava respostas rápidas ou mudava de assunto. Eu sabia que eles desconfiavam de algo, mas a vergonha e o medo de contar a verdade me impediam de falar.
E assim, sem perceber, comecei a criar um muro entre nós. Os amigos também sentiram a diferença. Antes, passávamos finais de semana juntos, jogando bola, saindo, rindo de coisas bobas. Mas eu comecei a recusar convites, inventar desculpas, dizer que estava ocupado ou cansado. Quando estava presente, minha mente quase nunca estava ali. Eu ficava olhando para o celular, pensando em rodadas, saldo, bônus. Alguns amigos perceberam e tentaram me puxar de volta, mas eu me afastava. A sensação de solidão aumentava, mas ao mesmo tempo, eu não conseguia abrir mão do refúgio que tinha encontrado naquele mundo do jogo. Até mesmo no trabalho, minhas relações começaram a mudar. Eu ficava distraído, com dificuldade de concentração, cometia erros simples, esquecia prazos. Colegas percebiam que algo estava errado e tentavam conversar comigo, mas eu dava respostas curtas, educadas, mas frias. Não era raiva, não era desinteresse, era como se eu estivesse vivendo em dois mundos, um mundo real, cheio de pessoas que se importavam comigo, e outro mundo, dentro do celular, que me consumia totalmente. A vergonha era constante. Cada vez que alguém perguntava sobre meus gastos, sobre meu tempo ou minhas prioridades, eu sentia um nó na garganta. Não queria que ninguém soubesse a verdade, e isso me fez criar cada vez mais mentiras, cada vez mais desculpas, cada vez mais distância. A sensação de estar enganando quem eu amava pesava, mas eu continuava naquele ciclo, porque parar significava enfrentar tudo o que eu estava tentando esconder. O impacto emocional também foi grande. Eu percebia que meus amigos se afastavam, que minha família estava preocupada, e isso me deixava triste, irritado, ansioso. Mas ao mesmo tempo, eu não conseguia me desligar do jogo. Cada tentativa de me reconectar com alguém era interrompida por pensamentos sobre rodadas, saldo, apostas. Eu estava fisicamente presente, mas mentalmente ausente, e isso corroía lentamente minhas relações. Cheguei a perder a confiança de pessoas importantes. Amigos que antes confiavam em mim começaram a me questionar, a desconfiar de atitudes, de promessas. Minha família, mesmo sem saber o que exatamente estava acontecendo, sentia minha distância e me cobrava, o que me deixava ainda mais irritado e ansioso. Era um ciclo de tensão constante. Quanto mais eu tentava jogar e me manter no controle, mais percebia que tudo ao meu redor estava se desfazendo. E o que mais me dói ao lembrar desse período é que eu podia ter parado antes, podia ter compartilhado minhas dificuldades, podia ter pedido ajuda, mas eu estava preso entre a vergonha, a ansiedade e a sensação de que, se eu contasse a verdade, tudo estaria perdido. Então continuei escondendo, continuei me afastando, continuei vivendo cada dia dividido entre a vida que eu tinha e o mundo que eu mesmo escolhi criar. O impacto nos relacionamentos foi talvez a lição mais dura que eu tive até aquele momento. Não era apenas sobre dinheiro, não era apenas sobre tempo, era sobre perder a confiança das pessoas que mais importavam, sobre ver sorrisos se apagarem, sobre sentir olhares de preocupação e não conseguir responder com a verdade. Cada afastamento, cada tensão, cada mal-entendido era como um lembrete constante do que eu estava arriscando. Hoje, olhando para trás, eu vejo claramente que foi esse impacto que me fez começar a refletir de verdade. Ver a tristeza nos olhos de quem eu amo, sentir o peso da desconfiança de amigos e familiares, perceber que estava me isolando totalmente. Tudo isso me mostrou que eu precisava mudar, que não dava mais para continuar naquele caminho. Foi um choque, mas também foi um alerta. Um aviso de que, se eu não fizesse nada, poderia perder muito mais do que já havia perdido. Eu nunca vou esquecer o momento em que percebi que tinha perdido o controle de verdade. Foi numa noite comum, sentado no meu quarto, olhando para o extrato do meu cartão e vendo números que me fizeram sentir um frio no estômago. As dívidas tinham crescido tanto que eu nem sabia mais por onde começar. Foi como se uma lâmpada tivesse se acendido na minha mente, mostrando o tamanho real do problema que eu estava enfrentando. Naquele instante, não havia mais desculpas, nem tentativas de justificar o que estava acontecendo. Eu precisava encarar a verdade sozinho. Eu não conseguiria sair daquela situação. Nos dias seguintes, a sensação de desespero continuava, mas algo mudou dentro de mim. Comecei a refletir sobre minhas escolhas, sobre o quanto o jogo tinha afetado minha vida, meus relacionamentos e minha própria autoestima. Lembrei das noites que passei sozinho, dos amigos que se afastaram, das conversas que não tive com minha família. A vergonha ainda era grande, mas havia surgido uma vontade ainda maior de mudar, de reconquistar o que eu tinha perdido e, principalmente, de recuperar o controle da minha vida. O primeiro passo foi aceitar que eu precisava de ajuda. Procurei alguém próximo para conversar e, para minha surpresa, encontrei compreensão. Minha família me ouviu, meus amigos me apoiaram, e isso me deu forças para ir além da vergonha e começar a agir. Eu também busquei orientação profissional para entender melhor minhas atitudes
e aprender estratégias para não me deixar levar novamente. Foi um processo longo, cheio de altos e baixos, mas cada pequena vitória me mostrava que era possível reconstruir minha vida, mesmo depois de tanto tempo de erros. Comecei a organizar minhas finanças, pagando dívidas aos poucos e criando um plano realista para recuperar minha estabilidade. Aprendi a lidar com meus impulsos e com a ansiedade que antes me fazia querer jogar sempre. Também comecei a reconectar meus relacionamentos, conversando abertamente sobre o que aconteceu e mostrando que estava disposto a mudar. Cada passo, por menor que fosse, me dava confiança de que eu podia deixar o passado para trás e construir algo melhor. O despertar não aconteceu de repente. Foi um processo gradual, uma sequência de decisões conscientes que começaram a transformar minha vida. Percebi que reconhecer a necessidade de ajuda não é fraqueza, mas sim coragem. Entender que não estamos sozinhos e que podemos contar com quem nos ama é fundamental para qualquer mudança. E foi isso que me deu forças para seguir adiante, mesmo quando tudo parecia perdido. Hoje, olhando para trás, vejo que tudo o que aconteceu serviu como um alerta. A vida depois do jogo não é sobre vergonha, nem sobre culpa eterna. É sobre aprendizado, sobre reconhecer os erros e transformar experiências negativas em lições que podem nos tornar mais fortes. Eu ainda lembro das noites ansioso, das rodadas intermináveis, da sensação de que nunca seria suficiente. E mais, também lembro de cada passo que dei para sair dali, de cada conversa sincera, de cada pequena vitória que me trouxe de volta à realidade. Recuperei meus relacionamentos aos poucos. Amigos e familiares que antes se afastaram voltaram a confiar em mim, porque consegui mostrar com ações que estava mudando. Meu controle financeiro voltou aos trilhos, com planejamento e disciplina. Mas o mais importante é que recuperei a paz de espírito. Hoje, consigo enxergar o jogo pelo que ele realmente é: entretenimento. Algo que pode ser divertido, mas que não pode nunca se tornar prioridade acima de tudo na vida. Eu compartilho minha história para que outros possam aprender, sem precisar passar pelo que eu passei. A sensação de perder o controle é devastadora, mas acredite, existe um caminho de volta. Reconhecer o problema, buscar ajuda e agir com determinação são passos essenciais para reconstruir sua vida e proteger tudo aquilo que realmente importa. Se você está passando por algo parecido ou conhece alguém que esteja, não espere mais. Converse, peça apoio, busque orientação. Quanto mais cedo você agir, mais fácil será recuperar sua vida, seus relacionamentos e sua tranquilidade. A mudança é possível, e ninguém precisa enfrentar isso sozinho. E se essa história fez sentido para você, se você quer acompanhar mais relatos reais e dicas de superação, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui a gente compartilha experiências de vida que podem realmente ajudar você a refletir e fazer escolhas melhores. Cada história tem um propósito, e a sua participação ajuda a espalhar essas lições para mais pessoas.